Olá! Neste vídeo nós iremos tratar do exame de atividade inventiva de pedidos de patente. Iremos tratar especificamente das questões relacionadas a mudanças de forma. Tribunal Federal de Recursos, extinto, em uma decisão, ele conclui que meras mudanças de forma e dimensão em algo já conhecido, realizadas por meios também conhecidos, sem efeito técnico novo ou imprevisto, descabe a anulação do despacho que indeferiu o registro pleiteado. As mudanças de forma, de dimensões, de proporções que caracterizam o que a doutrina identifica como simples inovação de caráter construtivo, que não se confundem com as invenções, pois nelas não se encontra nenhuma criação, nenhuma originalidade, nem a manifestação do espírito inventivo, mas simples soluções práticas que ocorrem a qualquer pessoa perita no ofício e são naturalmente indicadas pelas necessidades correntes ou pela rotina, sem nada apresentarem de peculiar ou inesperado. Então, as meras modificações de forma, sem nada peculiar ou inesperado, são tidas como do desenvolvimento normal da tecnologia e consideradas não inventivas. Gama Cerqueira afirma: não se conclua daí que as simples modificações de forma, de dimensões ou de proporções de objetos ou produtos conhecidos constituam sempre invenções. Em regra, tais modificações não constituem invenções. Se assim não fosse, qualquer pessoa poderia tornar-se inventor e obter patente, bastando para isso aumentar ou diminuir o tamanho de objeto, alterar suas proporções ou modificar-lhe a forma ou ornamentação. Mas se dessas modificações resultar algum efeito técnico peculiar ou alguma vantagem industrial, poderá haver invenção. Então, o referencial vai ser a presença de um efeito técnico peculiar, surpreendente, imprevisto. Uma patente em questão, avaliada pelo TRF2, tratava de uma composição farmacêutica que compreendia uma substância na forma de partículas de tamanho definido, em que o tamanho das partículas da substância possui um efeito significativo no perfil da potência e segurança do medicamento. O TRF2, em decisão 2009, entendeu que este medicamento já era biodisponível na data de prioridade e vinha sendo utilizado em pacientes humanos no tratamento da mesma doença. No entanto, a potencialização dos efeitos do medicamento obtidos com a redução do tamanho da partícula foi considerada inventiva, porque aí se viu um efeito surpreendente. Mudanças de forma em objetos conhecidos, em geral, são protegidos por modelos de utilidade, no caso de proporcionar uma melhoria funcional no uso ou fabricação desse artigo. Poderão também ser protegidas com desenho industrial, no caso de predominar os efeitos estéticos, numa forma plástica e ornamental. Se a alteração das relações entre os elementos produz um efeito técnico inesperado, teremos atividade inventiva. Por exemplo, a invenção refere-se a um cortador de grama, que é caracterizado pelo fato do ângulo oblíquo de sua lâmina ser diferente do de um cortador de grama tradicional. Isto é, o ângulo oblíquo da invenção possibilita que a lâmina seja afiada automaticamente, enquanto o ângulo da lâmina do estado da técnica não tem tal efeito. A invenção produz um efeito técnico inesperado por meio da alteração de elementos conhecidos e, dessa forma, apresenta atividade inventiva. Pouillet, na doutrina francesa, diz: a simples mudança de forma ou disposição ou um simples ornamento, efeito do capricho ou da fantasia, não produz resultado industrial algum. No entanto, o próprio autor francês admite casos, por exemplo, de uma decisão da Corte de Paris, de 1861, que tratou da mudança de forma de um aparelho torrefador de café, da forma esférica para a forma elíptica, e isso foi considerado patenteável por trazer vantagens particulares. Na Alemanha, um pedido de patente do início do século XX, ele descreve um projétil
de arma de fogo caracterizado pelo fato de que a sua ponta se estende pela metade do seu comprimento total e possui uma curva seguinte de diâmetro igual a 4 a 9 vezes o calibre. Então isso dá o formato do projétil e com características diferenciadas. Foi tido também como inventivo. No guia de exame de escritórios chineses, ele observa que uma mudança de relações entre os elementos conhecidos no equipamento produz um efeito técnico inesperado. Poderá haver atividade inventiva. Por exemplo, um cortador de grama. É o exemplo do cortador de grama citado anteriormente, que foi entendido como inventivo. Considera um dispositivo em formato cônico utilizado para armazenar pipoca, que permite liberar algumas poucas pipocas de cada vez. Como anterioridade, é citado um outro dispositivo de formato equivalente, porém é utilizado para armazenamento de óleo. O dispositivo mostrado na patente não possui atividade inventiva. O documento de patente não especifica detalhes como as dimensões do orifício. Ele apenas se limita a dizer que o orifício é suficiente para evitar o atolamento das pipocas, permitindo liberar uma pipoca de cada vez. As estruturas dos dois documentos são equivalentes. O dispensador de óleo, se usado como dispensador de pipocas, funcionaria da mesma forma, sem qualquer modificação. Mesmo não revelando tal uso, tal novo uso, podemos dizer que esse conceito está inerente no estado da técnica. Isso é uma conclusão da doutrina norte-americana. Pedido europeu trata de guia para cabo de fibra ótica, dotado de uma parte alongada, curvada, ao longo de seu comprimento, com um raio de curvatura maior que o raio mínimo de curvamento da fibra ótica, para não deformar a fibra. O guia é dotado de duas extensões, dispostas em duas posições axiais distintas, ao longo de uma das extremidades do guia. A montagem do guia consiste em se torcer tais extremidades para fixar a fibra ótica. Um documento de anterioridade descreve um guia de fibra ótica com o mesmo propósito de evitar o encurvamento das fibras óticas até de uma curvatura crítica, porém ele é dotado de um outro formato. Nesse caso, a doutrina europeia entendeu que há atividade inventiva. O documento de anterioridade também mostra um guia cuja montagem inclui a fixação de extremidades complementares em torno da fibra ótica, embora essas extremidades tenham formatos distintos. Como estas não mostram uma disposição axial distinta ao longo de uma das extremidades do guia, isso configura a melhoria nesse novo objeto e, portanto, foi entendido como tendo atividade inventiva. Conclusão: mudanças de forma podem ser protegidas por desenho industrial, quando predominando o caráter estético, como modelos de utilidade, quando predominando os aspectos funcionais que confiram melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto, e como invenções. Neste último caso, embora menos comum, é possível, desde que você mostre que haja um efeito técnico imprevisto, surpreendente. Simples mudanças de forma ou disposição, ou um simples ornamento, não produzem resultado industrial algum, não poderiam ser protegidos como invenção. Muito obrigado.